acho que o salão tá escuro. Você tá fazendo live? Tô. Esperar o povo entrar aqui. Vamos ver se vai entrar alguém. Por que você tá fazendo live? Pra explicar. E eu vou fazer o que na live? O povo entrou? Uhum. Esperar o povo entrar aí. Entrou. Eles entrar. Vamos ver se o povo vai entrando ainda. Olha. Esperar o povo entrar. Isso. Tá calor aqui, tá? Calor? Calor, ô glória. Então é o fogo de Deus. Isso. Esperar o povo entrar aí. Chama o povo aí, você que pode. Chama alguém, né? Convida. Que eu vou te ensinar. Vou falar algo importante. Deixa eu baixar um pouco aqui o fundo. Vou explicar algo importante aqui. Alguns princípios da vida cristã, né? A vida com Deus. E tem gente entrando aí. Você que tá entrando, coloca aí da onde você é, né? Pra mim tá no final orando por você. Coloca aí da onde você é, da onde você tá me assistindo. A diaconisa é lá de Ribeirão Preto, né? Diaconisa Ariela, lá de Ribeirão Preto, Deus abençoe. Tem mais gente aí comigo. Fátima Helena, boa tarde, a paz, Deus abençoe. A paz. Vou passar algo aqui. Deixa eu ligar a luz pra cá pra ficar melhor. Isso. É, assim ficou melhor. Olha lá. Quem mais? Fátima. Da onde é a senhora Fátima? Da onde a senhora é? Quem mais aqui tá com nós? Isso. Tem a... Isso, vai entrando aí. Vai colocando a paz. E eu não vou ser demorado. Deus abençoe a Natália, Carolina, lá de São Carlos, né? A qual tem os pastores lá, Emanuel, Leles e a pastora Milena. São a bênção de Deus. Homens e mulheres de Deus. Amém? Olha só, preste atenção. Você que pode, pega a sua Bíblia. Você que vai ver essa live agora, ou você vai ver depois, não importa, né? Inclusive, amor, avisa lá também os obreiros que eu entrei ao vivo aqui, se eles puderem, para eles dar uma conferida aqui, para eles aprender também. Avisa lá no grupo para mim. De São Gonçalo a Fátima. Ah, a senhora é daqui. Me perdoa porque eu sou ruim de memória, de guardar. Tem a Donona Gomes,
A senhora da onde, Dona é? De São Bernardo? Não lembro direito. Tiradentes, passei por esse lugar, não lembro. Enfim, pega aí você que gosta de aprender, né? Porque a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. Ó, o pastor Jailton e a pastora Raília tá aí com a gente também. Pega aí, pastor, o papel, a caneta ou somente a Bíblia e abra no livro de Êxodo. A paz, pastor Jair. Pastor Raília, um abraço, um beijo. A paz, Natália, um abraço pro povo aí da cidade aí de Ribeirão Preto, São Carlos, Ibaté, né, Leme, onde eu passei. Uma maravilha de Deus. O povo aí é bem tranquilo, um povo abençoado. Preste atenção nisso aqui. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo 19. Êxodo 19. Se você tiver Bíblia, abra aí. Se não, você só ouça. Porque a Bíblia diz, né, no livro de Coelet, que é Eclesiastes, se assentar, se achegar-se para ouvir, sentar-se para ouvir, é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. Ah, é do Ipiranga, Donona do Ipiranga. Deus abençoe, passei lá pelo Ipiranga, fiquei 6 meses lá. Eu posso falar que foi uma das melhores igrejas que eu assumi. E foi a única igreja que eu fiquei mais tempo. Foi no Ipiranga, foi uma bênção de Deus, né? Deus bradou lá. Tem os pastores lá agora, né? O povo tá lá abençoado. Presta atenção. Presta atenção nisso aqui, ó. Por que eu coloquei o título dessa pregação, dessa mensagem de Os Limites de Deus? Alguém vai pensar assim: Deus tem limite? Deus é limitado? Vou te explicar agora o que é os limites de Deus, né? E infelizmente tem pessoas que ela limita Deus de trabalhar. Ele não é ilimitado. Ele não é limitado, perdão. Nosso Deus é um Deus ilimitado, né? A Bíblia diz que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele tem todo o poder, Ele está em todos os lugares e Ele sabe todas as coisas. Só que tem pessoas, Ariela, Donona, Jailton, Raília, que elas limitam Deus de trabalhar. Como que ela limita Deus de trabalhar, pastor? Vou te explicar aqui agora. Olha só, a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 10, diz assim, ó: Disse também o Senhor a Moisés: Vai até o povo, purifica o povo hoje e amanhã, lavem ele as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Olha que forte. Marcarás ao redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, e nem toqueis no seu limite, porque todo aquele que tocar o monte será morto. Então veja, Deus fala para Moshe Rabbeinu, para Moisés. Deus fala para Moisés: Moisés, isso aqui é Deus falando com Moisés. Deus fala: Moisés, desce lá e fala para o meu povo, para eles se consagrarem, para eles se prepararem, porque no terceiro dia eu, o Eterno, Hakadosh Barahu, o Santo Bendito seja, vou descer no Monte Sinai à vista de todos. Todos vão me ver, todos vão ver a glória de Deus, todos vão ver a manifestação de Deus. Mas preste atenção, Moisés, avisem ele primeiro para se santificar. O que é santificar? Se separar, se preparar. Segundo, avisem a eles para quando chegar no pé do monte não passar o limite. Olha Deus falando: não passe o limite. E o que tem de pessoas, já vou começar a falar logo, no nosso meio, que morre porque quebra limite, porque quebra as ordenanças de Deus, é incontável. Como assim, pastor? Não estou entendendo, vou descer o nível agora. O relacionamento com Deus é um relacionamento onde Deus impõe limites, pastora Milena. Deus abençoe, a paz. E as pessoas estão perecendo por quê, pastora? Porque elas quebram esses limites, elas quebram as regras, elas quebram as leis que regem o mundo espiritual. Como que as pessoas quebram, pastor? Por exemplo, Deus disse: olha, Moisés, fala para eles que no terceiro dia eu vou descer. Não é nem mais
E não é nem menos dias, é no terceiro dia. Veja, Deus estabelece a hora que ele vai descer, e como ele vai descer, onde ele vai descer e que dia ele vai descer. Aí, o que acontece? No terceiro dia, Deus, ele é um Deus que fala e cumpre. Então Deus dá um prazo para a pessoa, pastora, se preparar. Dá um prazo para a pessoa se santificar. Dá um prazo para a pessoa ter tempo de ter um encontro com Deus. Veja, eu falei para os meus obreiros de manhã que vieram aqui. Tem pessoas que ela não é abençoada, sabe por quê? Porque ela quebra limites. Como que eu quebro um limite, pastor? Tem pessoa que... Deus, irmão, você tem que entender uma coisa. Não é eu que... Não é ele que precisa de mim. Sou eu que preciso dele, Raília. Veja, sou eu que preciso de Deus. Só que hoje em dia as pessoas acham que é Deus que tem que esperar ela. É Deus que tem que esperar a boa vontade dela. Olha o que Deus disse para Moisés. Vou falar de novo para quem está chegando agora. Deus falou para Moisés: fala para o povo que daqui 3 dias eu vou descer no Monte Sinai. Quem tiver lá, Donona Gomes, vai me ver. Quem não tiver, vai perder. Deus trabalha com regra e horário. Horário, ô Ariela, horário. Eu vou deixar bem claro que 3 dias eu vou me manifestar. Aí tem pessoa que conjecturando para não ferir o texto. Tem pessoa que não deu ligança. Tem pessoa que não tá nem aí para horário. Vou começar a falar agora. Chega a hora que quer na igreja. Culto começa às 9 horas, é 10h30, tem gente chegando ainda. E Deus disse: eu vou descer pela manhã. É 3 dias, não é a hora que você quer, não é a hora que você precisa. É Ele quem estabelece. Aí ela quebra limite, porque Deus disse: olha, eu vou descer tal dia e tal hora. Mas a pessoa, ela quer encontrar com Deus a hora que ela quer. O culto começa às 9, vem aparecer 10h30 da manhã, e ainda quer que Deus fale. Aí quando ainda de chegar atrasado, ainda fala pra Deus: eu só posso ficar até 11 horas, porque meio-dia eu tenho que fazer almoço. Tá limitando Deus de trabalhar. Ele não é limitado, mas você limita ele. Você, além de quebrar o limite, quebrar o que Deus está falando, porque é Ele quem decide a hora que Ele vai se manifestar, é Ele quem decide a hora que Ele vai descer, é Ele quem escolhe. Então as pessoas, elas quebram as barreiras, os limites que Deus impõe. Olha o que Deus fala para Moisés: fala para eles que daqui 3 dias eu vou descer. 3 dias, data marcada, pela manhã. E segundo, fala para eles não subir o monte, porque daqui para cá tem limite. Deus é um Deus que trabalha com regras. Aí nós queremos quebrar essa regra. E quando você quebra essa regra, olha o que a Bíblia vai dizer. Que Deus diz: não deixe eles passar, Moisés. Porque se eles quebrar o limite, se eles passar da cerca, todos vão morrer. Será que alguém está entendendo isso aqui? Olha lá. Por que eu estou fazendo essa live? Porque você tem que parar de ficar quebrando os limites que Deus impõe, irmão. Você tem que respeitar os limites que Deus coloca. A gente fala pra pessoa: olha, o culto vai começar às 18. Tem pessoa que chega na igreja às 19h30. É claro, existem os casos e acasos imprevistos, mas todo culto, toda hora, ela não respeita os limites que Deus põe. Deus fala: Moisés, fala pra eles me encontrar daqui 3 dias. E fala pra eles que vai ter hora. Quem tiver, amigão, no pé do monte, vai ver Deus se manifestar. E eu que não tava, eu que cheguei atrasado, perdeu a benção. Por quê? Porque Deus impôs um limite, uma regra, ela quebrou essa regra. Quem quebra a regra, quem quebra o limite, o que Deus falou, vai morrer, Moisés. Então presta atenção. Exatamente. O que tem de gente que está quebrando essas regras, você vê que ela quebra as regras com Deus, mas na vida secular não quebra. Porque o médico fala assim: ó, tem que estar 5 horas da manhã aqui na porta do ambulatório, com o potinho de urina na mão. A pessoa obedece. Tem que vir tal dia, ó, fazer o exame. A pessoa obedece. Tem que fazer 8 horas de jejum.
Aí a pessoa obedece. Agora Deus fala: se santifica, se prepara para vir na minha presença. E vem pela manhã porque eu vou manifestar. Ah, é Deus, Deus sabe, né? Deus sabe. Deus sabe, irmão. Deus sabe que a gente estamos descompromissados, desinteressados, quebrando limite, rompendo barreiras. E porque quebramos essas barreiras, morremos espiritualmente. Eu estava falando com os obreiros aqui hoje de manhã. Tem pessoas que não dá ligança, como vai ver essa live e não vai ligar. Vai falar: é o homem. Mas veja, com certeza os que obedeceram Moshe Rabbeinu, eles viram Deus se manifestar. Eles viram a glória, eles viram relâmpagos, trovões, ouviram a voz de Deus falando com Moisés no monte. E os que ficaram dormindo? E os que chegaram atrasados? Nem puderam passar. Você vê que as pessoas tratam a obra de Deus, as coisas de Deus, como se fosse qualquer coisa. Veja bem, como eu postei um banner no vídeo no grupo dos obreiros esses dias. Por que quebramos limites com Deus, mas quando é pra nós não quebramos? Por que chegar atrasado na igreja não faz importância, mas chegar atrasado no trabalho é importante? Se você chega atrasado no ambulatório, você perde a consulta. Se você chega atrasado no trabalho, você perde hora. E por que com Deus eu acho que eu chegando atrasado eu não vou perder nada? Aí que você se engana. Você perde a manifestação de Deus. Você perde de ouvir a Deus, a instrução de Deus. É muito forte isso aqui, Natália. Então por quê? Porque quebra limite. O culto tem hora para começar, o culto tem hora para acabar. Mas sempre tem aquele que tem uma desculpa. Desculpa tá sendo verdadeiro, mas não é só aqui, é em todo lugar que a gente vai. Por que que quando você quebra uma regra, um limite, a punição é certa? Eu sempre falo isso, eu tenho um farol na minha frente, eu dirijo, eu tenho um carro. Se eu passar aquele farol vermelho, ali tem um limite. Ali tem uma barreira. Ali tem uma lei, uma regra. Se eu passo e quebro essa regra, eu vou ser punido. Vai chegar multa pra mim. Eu vou tomar pontuação na carteira. Não adianta eu querer ir lá chorar no Detran depois e dizer: ó, eu não vi. Os caras vão falar assim: ó, eu não quero saber, amigo. Você furou a regra de trânsito. Você burlou a lei. Então você vai ter que pagar. Se vira. Vai ter que pagar pelo ato. E por que pensamos que com Deus é diferente? Porque Deus é misericordioso? Porque Deus é bom? Porque Deus é Pai? Exatamente, pastora. Deus, ele é amor, mas ele é mais justiça do que amor. Você vê que 6 horas da manhã, nada contra. Nada contra. Mas uma coisa que você tem que fazer é isso aqui, ó. Tirar o chapéu. São um povo católico. Que é 6 horas da manhã, tá na missa lá, ó. 6 horas da manhã já tá dentro da igreja, participando da missa. Por quê? Porque eles sabem a reverência e o respeito que ele tem para com Deus. Mas nós cristãos, desculpa falar, Deus pode esperar. Pastor espera. O que faz você e eu pensar que quando nós rompemos esses limites, esses horários, esses encontros que temos com Deus, não vamos perder nada? Sabe que tem gente perdendo casamento, vida financeira, sentimental e morrendo espiritualmente? Porque tá passando dos limites que Deus deu. Tá quebrando as regras, tá fazendo do seu jeito, como diz o ditado, tá pulando a cerca. Não cumpre horário. Você tem horário para entrar no teu trabalho, horário para sair. Você sabe que você tem um compromisso com o teu patrão, com a tua empresa, com o teu emprego. E o que te põe na cabeça achar que com Deus, só porque Ele é Deus, você não tem obrigação de cumprir essa obediência, esses horários com Ele? O que te faz pensar que chegar atrasado na igreja, ou ir embora antes, ou não vir só quando você quer, vai achar que você não perdeu nada? Se você chegar atrasado no ponto do ônibus, irmão, você perde o ônibus, tá? O motorista não fica te esperando, não. Se você cancela uma viagem no Uber, você tem que pagar a taxa. Porque o motorista, ele tá à sua disposição, mas ele não tá ali pra fazer o que você quer. Você vai ter que pagar a viagem dele mesmo sem ir. E o que faz nós pensarmos que romper os limites, os encontros que Deus marca conosco? Todo culto é um encontro que Deus marca conosco. E sabe por que a nossa vida não anda? Muitas vezes. Sabe por que a nossa vida não anda? Muitas vezes.
Põe pra carregar aqui pra mim. Porque nós chegamos atrasados nesses encontros. Nós desprezamos. Engraçado. Quando você e eu namorávamos, né? Tô aqui com a minha esposa, a pastora. Quando eu namorava com ela, se tem uma coisa que ninguém gosta de... eu não sei se eu faço aqui. Fala. Se tem uma coisa que ninguém aceita, é ficar esperando. Você já marcou um encontro com alguém? E essa pessoa falhou e te deixou na mão? Você gostou? E por que toda vez que Deus te convida, marca um encontro com você, você falha? Hã? Eu tô pregando pra crente, irmão. Tô pregando pra pessoas que roda, pula, sapateia. Mas na hora que é pra estar marcado um encontro com Deus, pra ver Deus se manifestar, pra ouvir Deus falar com ela, ela se atrasa. É forte isso aqui. Só aqui dá pra me dar a benção final. O que eu tenho visto de gente no nosso meio que tem rompido esses limites que Deus colocado. Olha o que Deus colocou. Olha o que Deus falou para Moisés. Diga a eles que daqui 3 dias eu vou me encontrar com eles. É Deus, irmão. É Deus falando. Deus marcou um encontro com o povo. E eu creio, né, que com certeza teve pessoas que acordou atrasada. Teve pessoas, eu estou conjecturando, pessoas que não foi. Pessoas que preferiram ficar dormindo. E o que aconteceu com essas pessoas? Perderam a oportunidade de ver Deus no Monte Sinai. Perderam a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque quebrou o limite que Deus deu. Desmarcou o encontro que Deus tinha marcado. E sabe qual é o problema do povo? É que nós estamos achando que nós viemos somente para mais um culto. Nós achamos que nós estamos vindo somente para mais um mover. Mas todo culto é um encontro que Deus marca com você. Só que como toda vez, muitas vezes nós quebramos o limite. Chegamos atrasados, viemos quando pudemos. Para terminar. No versículo 15, capítulo 19 de Êxodo, versículo 15 assim, E Moisés disse ao povo: estais pronto ao 3º dia, e não vos cheguei a mulher. Aí no versículo 16, Ariela, pastora Milena, obreira Natália, pastor Jailton, ao amanhecer, ou seja, pela manhã. Mas e quem chegou à tarde? E quem foi à noite? Não encontrou nada. Porque foi Deus quem marcou. Eu vou descer ao 3º dia e vou me manifestar pela manhã. Quem viu, viu. Quem não viu, perdeu. Quem veio, veio. Quem não veio, já era, amigo. Tem oportunidade na sua vida que não vai voltar nunca mais. Olha o que Deus diz no versículo 16. Ao amanhecer do 3º dia, se cumpriu o dia que Deus falou. 3 dias. Houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte. Foi muito forte o clamor da trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Olha que forte. Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, aonde Deus havia determinado. Porque quem vai levar você até a presença de Deus é o seu Moisés. Não entendeu? Vou descer o nível. É o teu pastor, é o teu líder, que te prepara e te traz até a presença de Deus, que te apresenta até a presença de Deus. Vamos lá. Todo monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Olha aqui, forte isso aqui. Porque quem obedece os limites de Deus sempre vai estar pronto para ouvir Deus falar. Aquele povo que ouviu, obedeceu, foi na hora e na data marcada, ouviram, viram as maravilhas, o monte fumegava. Por quê? Porque obedeceram o encontro com Deus, obedeceram a chamada de Deus. Agora tem pessoa que chega a qualquer hora, faz do jeito que ela quer, né? Limita a Deus de trabalhar, dá horário para terminar o culto e ainda quer ver Deus falar. E quando sai brava ainda, dizendo que o culto não gostou, não foi para ela. E aí? Porque você quebrou o limite, irmão. Deus falou assim, é tal hora para me adorar, para me cultuar, para ter encontro comigo, não é a hora que você quer, não. Não é do teu jeito, não.
Você tem que primeiro se santificar. O que é se santificar? Se preparar, se separar. Porque você está indo ter um encontro com Deus. Sabe por que as pessoas não fazem isso, Jailton? Porque elas vêm para a igreja achando que vai encontrar o homem. Se ela colocar na mente dela que ela está vindo encontrar com Deus, e se ela colocar na mente dela que Deus já está aqui esperando ela, ela não faria isso. Olha que forte. No 20, e descendo o Senhor para cima do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para cima do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés, olha o que Deus disse para Moisés. Aqui eu encerro. Desce, adverte, orienta o meu povo, que não passem o limite, para que a fim de muito deles não perecerem. Também os sacerdotes que chegarem ao Senhor hão de se consagrar, para que o Senhor não os fira. Então Moisés disse ao Senhor, o povo não vai subir, Senhor, fique em paz, porque tu nos dissestes para marcar limites ao redor do monte e para consagrá-lo. Veja, Deus disse para Moisés, isso tudo é Deus conversando com Moisés, desce lá e fala para eles respeitar os limites que eu coloco na igreja, na vida deles, porque uma vida com Deus é uma caminhada com limites, porque vida desenfreada sem limite não vai para frente. Um carro que não tem freio, ele mata. Além dele se matar, ele mata alguém. Só que hoje em dia nós estamos vivendo um tempo que o povo quer viver desenfreado. Não quer ser puxado a rédea. Não quer ter hora para entrar, não quer ter hora para sair. Quer fazer o jeito que quer. Não suporta ficar tanto tempo no pé do monte, na igreja. Por quê? Porque ela quebra limite e ainda quando ela chega na igreja, ela limita, ela impõe limites para Deus falar com ela. Olha só. E Deus disse para Moisés, fala para eles não quebrar o limite, não quebrar as regras. Porque certamente, olha o que diz no versículo 21, para que eles não pereçam. Sabe que tem pessoa que está perecendo, está passando, desculpa eu falar, por dificuldade, porque quebra limite. Engraçado, mas para chegar no teu trabalho você não quebra limite. Para ir para consulta você não quebra limite. Para fazer exame de fezes e de urina, de sangue, você obedece os limites. Você obedece às regras. E o que te faz pensar que quebrando as regras de Deus você vai prosperar? Você vai conseguir. É por isso que existem as leis. Deus é um Deus de ordem e decência. Decência e ordem, na verdade. É um Deus que não deixa você fazer do jeito que você quer. Aqui é do jeito dele, as regras são dele. Veja, um Cohen Hagadol, o sumo sacerdote, ele não poderia, mesmo sendo sumo sacerdote, pastora Milena, ele não poderia, mesmo com o éfode, com qual é o nome daquele negócio lá que esqueci, o peitoral, Urim Tumim, ele não poderia se apresentar a Deus a hora que ele quisesse. Era uma vez por ano, ele se preparava, e ele sabia que se ele se apresentasse diante de Deus, mesmo sendo sumo sacerdote, mesmo tendo peitoral, mesmo estando com as vestes de linho, mesmo estando com a mitra, mesmo estando com tudo isso, se ele se apresentasse a Deus, sem sangue na mão, sem antes Deus chamar, porque era no dia do Yom Kippur, não era qualquer dia, era a partir das 18 horas, se ele se apresentasse de qualquer jeito, mesmo sendo filho, mesmo sendo sumo sacerdote, amigão, a Bíblia vai dizer que ele saía de lá morto. Na verdade ele nem saía, porque Deus fulminava ele na hora. Essa conversa, irmão, de que Deus é amor, eu creio. Deus é amor. É igual eu falei para os obreiros aqui hoje de manhã. Deus, ele não tem dó. Presta atenção nisso aqui. Deus, vou desligar o som aqui que está descarregando. Deus, ele não tem dó de ninguém. Deus, ele tem misericórdia. Deus abençoe Juninho e Diácono Roberto. Deus tem misericórdia, não dó. Porque se Deus tivesse dó, ele não tinha enviado Jesus para a cruz. E eu e você não estaríamos aqui. Obrigado, pastor. Deus, ele tem misericórdia. Se Deus tivesse dó,
ele tirava os mendigos tudo da rua. Se Deus tivesse dó, ele tirava todas as pessoas da droga. Deus tem misericórdia. A Bíblia diz assim, ó, o fato de vós não seres consumidos, ó filhos de Jacó, é porque eu, o Senhor, não mudo. E as minhas misericórdias se renovam a cada manhã. A pessoa acha que misericórdia é dó. Não é. Misericórdia é uma nova chance a cada manhã. Aleluia. É uma nova chance. Só que tem pessoas que pegam essa chance e jogam fora. Continua a romper limites. Então Deus me trouxe aqui para dizer: chega de você ficar quebrando esses limites que Deus impõe. Chega de você ficar perdendo esses encontros que Deus marca com você. Nem sempre Ele vai estar ali para te esperar. Luzia. Hein, Roberto? Hã? O fato de a gente achar que Deus ele é bom, Ele pode esperar. Para com isso, irmão. Enquanto você não obedecer esses limites que Deus impõe, e você passar esse limite, a Bíblia vai dizer que Deus disse para Moisés: se eles passar do limite, eles vão morrer. Ué, mas não é Deus? Mas não é Pai? Mas não é bom? Mas eu dizer, mas uma vida comigo é uma vida limitada. Eu imponho os limites. Eu que decido o jeito que você vai me servir. Eu que decido quando eu vou fazer. Não é você. Para de querer ensinar Deus a trabalhar. Para de querer ensinar a Deus a se manifestar. A Bíblia diz, olha, para encerrar, no livro de Malaquias, olha lá, ó, eu vou encerrar agora, hein, Roberto? Malaquias diz assim, ó, para encerrar, capítulo 1, versículo 6: o filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou um pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: e que nós desprezamos o seu nome, Senhor? Ofereceis ao meu altar pão imundo, e ainda perguntais: do que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, a mesa no hebraico é altar. Despreza o altar. O Monte Sinai naquela época virou um altar de Deus, porque foi lá que ele desceu. É por isso que até hoje é um lugar onde foi marcada a história, onde Deus deu a Torá. Mas presta atenção, Deus fala: se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Porque o servo honra o seu Senhor, mas os meus filhos não me honram. Chega na igreja a hora que quer, tá na hora da palavra, sai andando, e ainda quer que Deus faça alguma coisa por você, irmão. Desculpa, eu não sei contar historinha de carochinha não, eu sei pregar a Bíblia. E eu prego a verdade. Se você não gostou, Deus te abençoe, me perdoe. Mas eu preciso te orientar. Ou você para de quebrar os limites que Deus impôs, ou você vai morrer. E a pior morte não é a física, é a espiritual. Para de quebrar. Se Deus falou, olha, 9 horas da manhã, até 9h30 você chegue. Tá entendendo, Roberto? Cumpra os seus votos com Deus. Tenha temor na casa de Deus. Tenha respeito. Você está diante do teu Deus, do teu Elohim. E por que você fica quebrando esses limites que Deus impõe? Hã? Por que Deus marca o encontro com você quarta, sexta, domingo e você não vem? Aí quer vir na segunda-feira pedir oração. É pecado? Não. Mas quando você faz isso, você quebra o limite e despreza o encontro que Deus marcou com você. E aí quando você vem, Ele está aqui. Mas uma coisa é Ele estar, outra coisa é Ele se manifestar na tua vida. Eu me lembro, pastora Milena, quando eu era membro da Plenitude, eu acordava 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para estar no Brás 8h30, porque eu sabia que o culto começava às 9h, eu não podia perder. E se eu chegasse atrasado, eu nem entrava, porque era lotado. Ou eu entrava e ficava de pé. Hã? Eu me lembro disso. Eu me lembro quando eu era obreiro, se eu chegasse, domingo era 8 horas da manhã. Se eu chegasse 8h10 era banco. E não era no fundão não, era na primeira fileira.
Por quê? Porque tinha hora marcada. Impunha respeito. Quando eu colocava o meu uniforme de obreiro, eu falava, eu tô indo ter encontro com Deus. Eu tô indo servir o meu pai. Ele tá lá me esperando. É por isso que parou. A tua vida para, a minha vida para. Por quê? Porque quebramos os limites que Deus impõe. Quebramos o limite que Deus colocou. Deus falou para Moisés, fala para eles não passar o limite. Daqui 3 dias eu vou me manifestar a eles. Ou seja, eu tenho limite, eu tenho dia e hora marcada. Pela manhã eu vou descer. Quem tiver lá viu, quem não tiver não viu. Quem tiver lá vai ser tocado, quem não tiver não vai. Tinha dia que ia só com o dinheiro da passagem. Ida e volta. E aí? Será que é Deus que mudou? Ou será que foi você que quebrou as leis, quebrou os preceitos, as regras, quebrou os limites que ele impôs? E está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 20 e diante. Diga para eles, Moisés, que se eles romper o limite, todos vão morrer. Pode ser criança, pode ser animal, pode ser adulto, todos têm que respeitar. Porque eu sou o Senhor, então cadê a honra para comigo? Cadê o tremor para comigo? Muita gente não suporta ouvir isso aqui, sabe por quê? Porque a verdade dói. Se você tem uma entrevista de trabalho, amigão, é 8 horas para estar lá. E você tá. Nem garantido é que você vai sair de lá com a vaga de emprego, porque tem concorrente. É 20 pessoas para 2 vagas. Mas você vai. Você faz questão de acordar cedo. Pra ir pra fila da caixa buscar o auxílio, 5 horas da manhã tá na porta, né? No abraçaio. E eu falo, não tô nem aí, não gostou? Mas pra estar na casa de Deus, 10 horas. Vou chegar na hora da palavra. E aí, será que é Deus que tá errado? Será que é o pastor que tá puxando demais a sua orelha? Ou será que tá faltando um pouco mais de limite na tua vida? De regras? Porque a Bíblia diz, aonde não há lei, não há pecado. É por isso que Deus impõe lei pro teu povo, impõe regras. Porque se não tem lei, cada um vive a vida que quer. Mas a partir do momento que tem lei, tem regra, quem burlar essa regra vai ter que pagar por ela. Na tua casa tem regra, não tem? Não entra qualquer pessoa. Não senta qualquer um na tua mesa. Não é qualquer pessoa que você confia. Porque tem rei, tem lei, tem regras. E por que na casa de Deus nós temos que fazer do nosso jeito? Ele tem que me aceitar o jeito que eu sou, o jeito que eu quero. O fato de ter muitas pessoas enfermas no nosso meio, que ainda não receberam o seu milagre, não receberam a resposta, é porque ela obedece mais ao homem do que a Deus. Ela obedece mais às leis do homem do que a de Deus. Não estou dizendo para você não obedecer. Estou dizendo que você tem que obedecer. Se você obedece à lei do homem, você também tem que obedecer à lei de Deus. Eu me lembro de um homem chamado Uzá, que ele rompeu um limite e tocou aonde não era para ter tocado. Porque de boa intenção, como diz nosso apóstolo, o inferno está cheia. Aí, amor, estão ligando aí. De boa intenção, o inferno está cheia. Aquele homem chamado Uzá, ele toca na Arum HaKodesh, Roberto, Cristina, William, Natália, Ariela. E Deus podia deixar ele vivo, tadinho. Foi segurar a minha presença para não cair. Mas ali existe um limite que somente os sacerdotes podiam tocar na Arum HaKodesh. E ele toca. Só os levitas podiam levar Arum HaKodesh. E ele toca de boa intenção. Mas na mesma da hora, abre uma rotura, um buraco dentro dele. Deus mata ele na hora. Deus mata? Oi, aí ó, matou o cara. Mas alguém podia olhar, ô Senhor, era a tua presença, era a Arca da Aliança. Mas eu disse, mas existe limites, existe lei para ser cumprida. E quem quebra as leis no mundo espiritual, irmão, quem quebra os encontros com Deus, Deus mata. Exatamente, diaconisa Cláudia. Deus é bom, mas ele também é fogo consumidor, muito bem colocado. Você está entendendo, igreja? Você está entendendo? É isso que você tem que ter em mente. Eu estava falando com o pastor Emanuel ontem, um amigo meu, pastor Emanuel, que Deus deixa o povo
de Israel ir para Babilônia escravo porque eles esqueceram de orar o Shema Israel. Eles não estavam orando mais. Está escrito na Bíblia hebraica. Lá no livro de Apocalipse está escrito assim, ó: tenho contudo contra ti que voltaste às primeiras obras, ao primeiro amor. Essa palavra primeiro amor no hebraico se chama Shema Israel, Adonai, Eloheinu Adonai Echad, Baruch Hashem Kevod Malhut Leolam Vaed. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. Bendito é o nome da tua glória, o teu reino jamais será fim. Eles esqueceram de Deus. Eles esqueceram de cumprir os mandamentos de Deus, de se voltar para Deus como o principal. É por isso que o judeu ele ora assim, ó. Essa letra aqui no hebraico é o Shin, ou assim. Ele ora assim, ó. O Shin significa El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu tenho que lembrar que o meu Deus está em primeiro lugar. Ele é o único, ele é um Deus. Bendito é o teu nome, a tua glória jamais será fim. Então eles oram. Toda manhã, à tarde e à noite, ele tem que orar. Ouve, Baru, Atá, Adonai, Eloheinu Melech Haolam. Bendito és tu, eterno. O teu reino jamais terá fim. Por quê? Porque eles pararam, pastora Milena, de reconhecer a Deus em primeiro lugar. Começaram a dar ênfase para outras coisas. E a Bíblia vai dizer que eles começaram a se prostituir. Começaram esqueceram de Deus em primeiro lugar. E aí Deus pega aquele povo, tira da terra deles e leva cativo para a Babilônia. Por quê? Porque não colocaram Deus em primeiro lugar. Porque começaram a fazer agora de qualquer jeito. Já tinha o templo construído, começaram a se apresentar de qualquer forma. A Bíblia vai dizer a Torá vai dizer, a Torá, nem eu não, é a Torá, vai dizer que agora os sacerdotes, eles param de se arrepender e começam a sacrificar por sacrificar. É por isso que Deus já estava irado, porque eles pecavam, mas não tinha a techuvá, não tinham a kavaná, a intenção de arrependimento. Então a pessoa pecava, fazia o jeito que os sacerdotes faziam isso. Se deitava, pecava, aí ia lá, levava um bode, uma cabra, colocava a mão, transferia o pecado, se arrependia, mas no outro dia fazia a mesma coisa. Não mudava. Aí Deus pega eles e leva para a Babilônia como escravo e deixa 70 anos. Lê na Bíblia hebraica que está escrito lá isso aí. Se você tem um livro de história dos hebreus, leia também que está escrito isso aí. Exatamente, fazendo tudo, menos vindo buscar a Deus. E ainda de não vir buscar a Deus, quebra os limites que Deus deu. Então eu quero que você entenda isso. A sua vida com Deus tem que ser uma vida regrada. Deus... Por que eu coloquei o título dessa mensagem? Deus é limitado? Deus não. Mas Ele impõe limites para quem quer uma vida com Ele. Deus não é limitado, mas Ele impõe limites para quem quer ter uma vida com Ele. Eu tenho um limite na minha vida. Eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso me prostituir. Existe um limite para mim. Porque se eu quebro esse limite, o mundo espiritual vai me punir. O diabo vai poder tocar, vai achar brecha. Exatamente, ô Cris. Depois quer questionar Deus porque a vida não anda. Deus diz, porque você tem mais temor com o teu patrão, que não é errado. Você tem mais temor com qualquer coisa, com o médico, que manda você fazer cocô no potinho e trazer no outro dia, e você faz diretamente como ele manda. Mas quando eu mando você estar comigo 9 horas da manhã, você chega às 10. E ainda vai embora às 11, dizendo que tem que fazer almoço. E quer que Deus se manifeste como? Quando você faz isso, você quebra limites. E você mesmo impõe limites em você. Você quebra o limite de Deus, impõe limite para Deus fazer na tua vida, e ainda transpassa um monte espiritual falando, e Deus toca, Deus mata. Exatamente. Muitos querem somente a bênção, não o dono da bênção, pois o dono da bênção gera compromisso. Exatamente, pastora Gelma. Exatamente. Exatamente, Roberto. Era apenas remorso, não arrependimento. Então, se você quer ter uma vida abençoada, irmão, seja financeiramente, espiritualmente, casamento, qualquer área, comece a colocar limites. Comece a impor limites para você chegar, sair, para você servir a Deus. Eu me lembro quando eu entrei na obra de Deus, quando eu fui chamado para ser obreiro, falaram assim para mim, ó. Primeira coisa que você tem que entender, não é a obra que tem que se adaptar a você, é você que tem que se adaptar à obra. Aqui você vai ter horário para chegar, você vai ter ofícios para fazer. Acabou o culto, não é ficar batendo papo, não, é limpar a igreja, lavar salão, é limpar banheiro. Vai ter liderança. Não é bagunçado não, Paulo. Se você quiser, amém. Se for de Deus, você vai ficar. Se não for, você sai.
E ali eu obedeci. Ali eu fiquei. E você vai ver que a pessoa que ela vai obedecendo essas leis, essas regras que Deus impõe, ela só vai crescendo. Veja, Deus chama Moisés na sarça. Depois Deus leva Moisés para o monte. Depois Deus leva Moisés para o alto do monte. Por quê? Porque Moisés obedece os limites de relacionamento com Deus. Ele não quebra. E quando ele desce do monte, ele desce com as 613 mitzvot, 613 mandamentos. Para quê? Para ensinar para o povo como o povo tem que se portar diante de Deus. Para que Deus não fira eles com morte. Para que Deus não fira eles com praga. Enfim, eu creio que você entendeu. Então, a partir de hoje, quando você vier para a igreja, não quebre esses limites não de horário, de compromisso com Deus, de voto. Não quebra não, irmão, porque se você quebrar, o maior prejudicado é você. Não é eu, não é a pastora, não é os obreiros. Somos nós mesmos. Deus impôs limite. Para quê? Porque o limite ele também nos santifica. Olha o que está escrito aqui, versículo 19. Olha o que está escrito aqui, Quer ver? Vou achar aqui. Rapidinho. Olha o que está escrito aqui, No versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai e purifica-o, e amanhã lavem as suas vestes. Ou seja, quando você obedece os limites, o limite é para você mesmo se manter santificado, para você mesmo se manter protegido, para você mesmo se manter diante de Deus, porque sem limite, pessoa sem limite não permanece diante de Deus. Aí, Roberto sabe o que eu tô falando. Outras coisas, você vê que tem pessoas que, Ofni e Finéias, estava dentro do templo, filho do profeta Eli, mas quebravam limites. Metia o garfo lá na oferta do povo, sabia que não podia. E Deus faz o que com eles? Mata. Porque quebraram leis, quebraram rituais sagrados, deixaram de ser santos. Que o limite ele te santifica também, ele te protege, o limite de Deus ele te protege. Mas aí quando você quebra esses limites, vou descer o nível agora de horário, de culto, de encontro, de fidelidade, de compromisso com Deus. Deus ele também quebra a barreira que te protegia, a proteção. E aí você acaba morto, acaba morrendo, acaba sendo tocado, fulminado. Então preste atenção, é muito sério. Deus abençoe, Silvia, a paz. É muito sério o que eu estou falando aqui. É isso que nós temos que voltar a ter com Deus, compromisso. Se prepare para vir para a igreja, para vir na presença de Deus. Deus disse para o povo 3 dias, manda ele se preparar, manda ele santificar. Não se achegue a mim de qualquer jeito, não. Venha com a consciência, eu estou indo encontrar com Deus. Eu estou indo para a igreja ouvir Deus falar. Eu vou estar lá no primeiro banco 9 horas da manhã porque eu quero ser o primeiro a ouvir Deus falar. A Bíblia diz assim, a mesma forma com que medir, será medido. Deus é assim. Se você coloca ele em primeiro lugar, se você coloca ele em ênfase, se você trata ele com primícia, se você tratar ele como a coisa mais importante da sua vida, pode ter certeza, ele vai tratar você dessa maneira. Agora, se você não tem compromisso com Deus, se você chega a hora que você quer, se você vem quando você quer, Deus fala, eu também. É a mesma medida, é uma balança, é a mesma coisa. Porque a Bíblia vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas, para Deus não tem preferido. Para salvar, para libertar, para curar, mas para honrar ele faz. Para honrar ele faz acepção de pessoas sim. Porque a Bíblia vai dizer no livro de Salmos, eu encontrei o meu servo Davi com o meu santo óleo ungido. O que é isso? Se eu encontrei é porque eu estava procurando, porque eu não achei ninguém como ele. Deus não faz acepção de pessoas para curar, para salvar, para libertar, mas para honrar ele faz. Onde está o meu respeito? Se eu sou seu pai, onde está a minha honra?
Vós sacerdotes que desprezai o meu nome, dizei que o meu altar é algo desprezível. Fica essa reflexão para você. Aprenda isso. Deus não é limitado, mas Ele impõe limites. Exatamente aí, ó. A pastora Milena é boa de Bíblia. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. É por isso que muitas vezes a nossa vida não está do jeito que a gente quer. Porque você trata Deus como qualquer coisa. Você trata as leis de não e quando eu falo lei de Deus, não estou falando somente das leis. Não estou falando as premissas de Deus. Os requisitos de Deus. Os horários que Deus impõe na nossa igreja. Os cultos. É claro que eu estou falando com pessoas maduras. Tem pessoas que Deus, Ele conhece se você tem condições financeiras ou não. Ele sabe se você pode fazer o melhor ou não. Ele sabe, os meus olhos rodeiam por toda a terra. Mas muitas pessoas eu vejo que já acostumaram a fazer. O comodismo, ele gera a morte. Quando Davi se incomodou e não quis ir para a guerra, foi nesse dia que ele pecou com Batseba. Mas a batalha, a derrota, ela gera reação. Não se acomode. Não se acomode com as coisas de Deus. Porque o comodismo é a pior coisa que existe. Engraçado que o culto é 9, 9h30. Se o pastor ficar deixando você esperando, sentado, você se irrita, levanta e vai embora. Se você se irrita e vai embora porque o pastor não marcou compromisso com você e não foi, imagine Deus. Imagine Deus. Responda para você mesmo. Fica essa reflexão. É tempo da gente acordar. É tempo da gente despertar. É tempo de você tratar Deus como Ele merece, com respeito, temor, honra, e estar na hora e na data marcada que Ele estipulou para você, que são os dias de culto, os horários de culto, né? Ele sabe se você trabalha ou não. E existe N motivos, mas eu estou falando com pessoas que sabem que pode fazer o melhor e infelizmente está fazendo de qualquer jeito. Sabe que pode se esforçar para estar fazendo o melhor. Se você se esforça para tantas coisas e consegue, você acha que você não conseguiria se esforçar um pouquinho para vir agradar a Deus? Deus disse assim, ó: eu honro os que me honram, mas aqueles que me desprezam, esses serão desprezados. Amém? Honre a Deus. Honrar a Deus não é só isso aqui não, irmão, ó. Honrar a Deus é com integridade, caráter, compromisso, palavra, né? No livro de Eclesiastes diz: não te precipite com a tua boca. Não precipite com as tuas palavras. Deus abençoe. Que essa palavra fique no, como diz o... Eu não vou falar no teu coração, porque o coração do homem é enganoso. Que essa palavra fique na tua mente e você venha a perceber que Deus, ele sempre marcou um encontro com você. Ele sempre colocou limites, mas você não vem nos encontros e você quebra os limites que ele põe. Aí infelizmente ele é obrigado a deixar o inimigo tocar na tua vida financeira, sentimental e espiritual. Amém? Lembrando que eu estou responsável aqui agora pela plenitude do trono de Deus, aqui de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, junto com o Bispo Baes. Nós vamos mudar de salão para a glória de Deus, já foi confirmado hoje. Mês que vem nós vamos estar em salão novo. Você que é daqui do Rio de Janeiro, eu quero te convidar a ajudar, né? Você que pode nos ajudar com a tua oferta, com o teu dízimo, com os teus votos, com a tua oferta de sedacá, caridade, Simão Sirineu. Mais que tudo agora nós vamos precisar levantar um valor para estar dando entrada lá no novo salão, né? O valor não é barato. Você que pode, você que é membro aqui de São Gonçalo, você vai ajudar. Nós vamos ir para o bairro ali do Alcântara. Nós estamos indo para o centro do Alcântara. Vai ficar mais acessível para o povo aqui do Rio de Janeiro. Vai ficar mais fácil de você vir cultuar a Deus. Para a glória de Deus, esse é o último mês que nós estamos aqui no Mutondo. Nós estamos indo para o Alcântara. Então você que é membro, volte, venha para os cultos. Eu vou te instruir, vou precisar da tua ajuda, né? Vou precisar de materiais para a gente pintar a igreja aqui, pintar a igreja lá, enfim. Uma grande obra vai se iniciar agora. Chegou o tempo do povo de São Gonçalo ser abençoado. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Nós vamos trabalhar como Neemias a reconstrução da igreja apostólica, plenitude do trono de Deus aqui do Rio de Janeiro, em especial aqui de São Gonçalo. Amém? Você que é membro aqui da Plenitude, você que está nessa live, a diaconisa Cláudia aí, avise os membros, né? Já chamem eles, porque eu tenho certeza que Deus
Ele vai manifestar a glória dele na nova casa, em nome de Jesus Cristo. Estamos aí de casa nova, para a glória de Deus. Em breve nós vamos se mudar e vamos estar lá glorificando o nome do Senhor. Vai ficar um lugar mais acessível, mais fácil para o povo aqui do Rio de Janeiro. Amém? Você que é dizimista, ofertante, irmão Sirineu, venha cumprir aqui na nossa igreja, venha ajudar. Quanto mais você semear, mais você vai colher. Mais do que nunca nós vamos precisar da tua ajuda agora para estar dando entrada lá, pagando as contas, né? Do novo salão, reformas, vamos precisar de tinta, vamos precisar de materiais, vamos precisar de N coisa aí para estar deixando uma casa de Deus linda. Vamos levantar um novo altar lá, vai ser maravilhoso o que Deus vai fazer na nova igreja apostólica, plenitude do trono de Deus, ali no centro do Alcântara, aqui na cidade de São Gonçalo. Que Deus abençoe a todos vocês. O Hakadosh Barahu, santo bendito seja, vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Abra suas mãos assim, ó, como alguém que vai receber. Yevareha Adonai veishmereha Yareha Adonai panav veleha veruneka Isa Adonai panav veasem leha shalom. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do Senhor sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, te dê a bênção e a paz, em nome de Yeshua, Hamashia de Jesus. Deus abençoe, um abraço, fique na paz do Senhor Jesus.